No vídeo passado, nós começamos com essa questão da carona, né? Onde você tem uma carona boa, que te deixa na porta de casa, uma carona que não é tão boa, ou se quiser chamar de carona ruim, que te deixa longe da porta de casa, e que você pegou 5 caronas aqui na tua primeira semana, 2 te deixaram na porta de casa, as outras 3 te deixaram longe. E o que nós queremos saber é o seguinte: qual é a proporção, eu quero estimar qual é a proporção de caronas boas, que eu estou chamando de teta. Então esse é o objetivo. Nesse vídeo nós vamos começar então a discutir e responder essa pergunta. Bom, o primeiro passo é definir uma distribuição inicial, né, para a proporção de caronas boas. Agora a gente já está com isso na cabeça. Distribuição inicial, dado, likelihood, H posterior. Então, essa é a prática, é isso que eu digo. Eu quero essa intuição, entender que é isso que está acontecendo nesse tipo de abordagem para a estatística. Depois, vamos à observação. 2/5 das caronas foram boas. E aí nós vamos tentar, a partir daí, chegar na posterior. Como θ representa uma proporção, os valores possíveis de θ estão entre 0 e 1. Na pior das hipóteses, o θ é 0. Na melhor das hipóteses, todas as caronas são ruins. Aqui você não usou o dado ainda, você está na anterior, você está começando a pensar o problema, montando a distribuição a priori, né, a distribuição inicial. Então, entre 0 e 1 é o valor que ele pode ter. Todas as caronas são ruins, θ igual a 0, todas as caronas são boas, θ igual a 1. Para facilitar as coisas, vamos supor que esses são os possíveis valores de θ, só para... Depois a gente vai tornando isso cada vez mais interessante. Mas vamos lá. 0, 0,1, 2, 3, 4, até 1, ou seja, pulando de 1 em 1. Então vamos supor que são esses os possíveis valores para deixar ainda a coisa tratável em tabelas e tal, e a gente seguir a nossa estratégia. Então, essa é a hipótese que eu estou fazendo. No começo, você não tem a menor ideia do valor de θ. E resolve atribuir a mesma probabilidade a cada possível valor de θ. Isso é muito comum. Se você não tem a menor ideia do θ, não tem nenhuma ideia, volto a dizer, você ainda não pegou, você ainda não começou aquelas 5 tentativas, você está anterior. Uma estratégia dá a mesma probabilidade para tudo. É uma maneira interessante de formar a tua distribuição inicial. Nós vamos usar isso em exemplos mais sofisticados, quando nós dissermos que o parâmetro que nós estamos procurando tem uma distribuição uniforme. Basicamente é isso, dá o mesmo peso, a mesma probabilidade para todas as possibilidades. Então, essa é a ideia que nós vamos usar. É como se tivesse um uniforme aqui. Só que é mais fácil porque é um conjunto discreto, né? Então, é só dividir por 11, já que são 11 possíveis valores. E a tabelinha fica assim. Então, se eu estou dizendo que cada um é 1 sobre 11, 0,0909, a soma é 1, porque foi assim que eu calculei. Então, montei já a primeira parte da tabela. Eu tenho os possíveis valores, as hipóteses, né? Cada valor de θ é uma hipótese, e a probabilidade inicial de cada uma dessas hipóteses. Sigamos. Para encontrar likelihood, temos que supor que cada possível valor de θ é o verdadeiro e calcular qual a probabilidade de observarmos que 2/5 dos motoristas deram boas caronas. Então, se θ é 0, ou seja, todos os motoristas te deixam longe de casa, a probabilidade de conseguir 2 caronas boas em 5 tentativas é 0. Então, se θ for 0, a probabilidade é 0, porque todos os motoristas te deixam longe, você não podia ter conseguido 2. No outro extremo, se θ for 1, todos os motoristas te deixam na porta de casa. Bom, se isso for verdade, a probabilidade de você conseguir 2 caronas boas também é 0. Porque se θ for 1, todas as caronas têm que ser boas, e das 5 que você pegou, as 5 te tiveram deixar em casa. Essa é a lógica. Né? Eu suponho que aquilo ali é verdade e vejo qual é a probabilidade de observar aquele dado. Mas para as outras? Para as outras o negócio é mais complicado. Qual a probabilidade, se θ for 0,1, ou seja, 10%, de que 2/5 do motorista você pegue carona boa? Então a probabilidade da sorte é 10%. Você pegou 2. Qual a probabilidade disso acontecer? Nos dois extremos foi meio trivial, só raciocinando em cima do problema. Agora já não é mais tão trivial. Vamos ter que trabalhar um pouquinho mais, vamos ter que botar a mão na massa. Talvez você lembre que no curso de estatística estudou experimentos repetidos com uma dada probabilidade de sucesso. θ, por exemplo. Então você estudou, se eu jogar 10 moedas e a probabilidade da cara for 50%, qual é a probabilidade de vir 3 caras?
Tá aqui, tá aqui, eu dando o exemplo estava na minha cara, né? Então é isso. Ou então, qual a chance de errar um pênalti 10 chutes para um jogador que acerta 90% das vezes? Então o cara tem 90% de aproveitamento, ele chuta 10 vezes, qual a probabilidade dele errar um desses? Então esse é o tipo de situação que a gente estuda lá nos cursos de estatística. Vocês já ouviram falar, imagino, dessa situação. A distribuição que descreve esses processos é a distribuição binomial. Para um dado valor da proporção de sucesso θ, a probabilidade de obter um determinado número X de sucesso, pênalti marcado, moeda da cara, ou seja lá o que você queria, um determinado número no dado. Então você joga o dado, qual a probabilidade de tirar um 6 em 10 lances de dados, e assim em N tentativas, né? Então assim por diante, essa é a binomial, é a distribuição que parece que encaixa com a nossa história. Então, daí nós vamos conseguir montar o resto do problema. Essa probabilidade é dada por P de x dado θ, igual a combinação de nx a x, θ elevado a x, 1 menos θ, n menos x. Então, a probabilidade de, para um dada proporção de sucesso θ, acontecer x sucessos é dado por essa combinação das n tentativas x a x, θ elevado a x, 1 menos θ, n menos x. Onde essa combinação é n fatorial, essa você não precisa lembrar não, bota aqui. Eu confesso que essas coisas a gente esquece. Mas vocês estudaram isso no colégio, imagina. É igual a n fatorial dividido por x fatorial, n menos x fatorial. Bom, aqui eu estou só para vocês visualizarem, eu estou colocando, pego uma distribuição binomial, e qual o número de sucesso em tentativas, em 5 tentativas. Então, eu estou fazendo agora θ igual a 0,3, é o vermelho. Então, você tem aqui a probabilidade de nenhum sucesso, um pouco abaixo de 0,2. A probabilidade de um sucesso é aqui entre 0,3 e 0,4, e assim por diante. Isso quando θ é 0,3. Isso quando θ é 0,3. Né? Isso é razoável, porque se θ é 0,3, seria 0,15, né? Em 5, 1,5, como não tem quebrado, os números mais altos 1 e 2. Se for θ 0,5, em 5 seria 2,5, ela entra aqui entre 2, ela entra aqui entre 2 e 3. Se a probabilidade for 0,8, aí a probabilidade alta fica em 4. Então, dependendo do θ, a probabilidade mais alta, né, fica em torno de 40% de chance de ter 4 sucessos. Então, ela vai te dando essa relação, e nós vamos usar essa binomial para calcular para cada um daqueles θs qual é a probabilidade de 2 sucessos. Então, é como se nós estivéssemos fazendo aqui 9 contas dessas e cravando aqui no 2. No 2 para ver qual a probabilidade de cada um. Então, se θ igual a 0,2, a probabilidade de conseguir 2 sucessos, caronas boas, em 5 tentativas será dada por x igual a 2, θ igual a 0,2, combinação de 5, 2 a 2, vezes 0,2 elevado ao quadrado, vezes 0,8 elevado ao cubo. É só aplicar a nossa fórmula. Nós temos a nossa fórmula lá. Isso dá 0,2048. Então, se θ for 0,2, a probabilidade de eu conseguir os 2 sucessos, em 5, é 0,2048. Já estou começando a montar a likelihood. Usando esse argumento, está aqui o 0,2048. Você vai pegar para cada θ desses, você vai calcular a chance de ter 2 positivos. Então, é 5, 2. O θ da vez elevado a 2. 1 menos θ elevado a 3. Então, essa é a conta que você vai fazer. Se você quiser reproduzir essa tabelinha, é só fazer essa conta para cada θ. Né? Isso aqui é sempre igual, porque eu tenho o dado. Meu dado eu peguei 2. Então, isso aqui vem do dado. Então, aí a tabelinha vai dar isso daqui. Quando eu calcular o H, vai dar essa tabela aqui. É só multiplicar esse por esse, né? Então, realizando a multiplicação. Você repara que aqui é 0 e é 0. A gente já discutiu por quê, né? Não precisa nem usar fórmulas. A gente já discutiu o que está acontecendo. Então, está aqui o H, e finalmente a probabilidade posterior. Então, agora eu já dada essa informação, eu tenho uma distribuição mais sofisticada. Eu já excluí o θ ser 0 e 1, porque senão era impossível ter conseguido 2 caronas em qualquer um dos casos. Aí,
A probabilidade de θ ser 0,1 é 4,37%, a probabilidade dele ser 0,2 é 12,29%, ou seja, eu tenho toda a distribuição de probabilidade de θ. E com isso aqui na mão eu calculo o que eu quiser. E se você quiser, você pode usar essa posterior como se fosse a inicial, e na próxima semana você repete o experimento, e aí começa a tudo de novo, e você vai atualizando a tua posterior. Então repare que o valor de θ com mais probabilidade é 0,4, aqui o 0,4, é 20,74, porque, ora, faz sentido, foi o valor observado. Eu não peguei 2/5, então meu valor observado é 0,4. Então tem uma certa lógica que que eu dê mais peso ao 0,4. Isso é o que o dado me diz. Então não chega a ser uma surpresa, considerando que eu estava dando a inicial a mesma para cada um, o dado veio, atualizou, ficou mais perto desse 0,4. Qual a probabilidade da próxima carona ser boa? Qual é o θ no final do dia? Bom, a probabilidade de conseguir uma carona boa amanhã é igual à soma de cada possível valor de θ multiplicado pela probabilidade desse valor acontecer, ou seja, o valor esperado de θ. Formalmente, é isso daqui, a conta que você tem que fazer é essa daqui, probabilidade de carona boa, dado x, essa soma da probabilidade de θ dado x, vezes a probabilidade de carona boa dado θx, que é essa somazinha aqui. Onde a última igualdade vem do fato que, dado θ, a probabilidade de conseguir uma carona boa amanhã é o próprio θ. Né? Você sabe quem é o θ, e aqui está dado θ, então é o próprio θ. Bom, você pode fazer a conta. Eu devo ter feito em algum lugar, não botei, mas você pode fazer essa conta. Com essa nossa rápida introdução, a ideia aqui foi passar a lógica de funcionamento da estatística bayesiana. Volto a dizer, isso não é um curso de estatística bayesiana, eu nem tenho condições de dar esse curso. Isso é para você entender essa lógica do faz a inicial, atualiza, não, faz a inicial, observa o dado, atualiza e sai com a tua posterior. Então, prior, né, a distribuição que você tem antes de qualquer coisa, dado, likelihood, aí tem que fazer essas probabilidades, normaliza, e você tem a distribuição posterior. Então, isso é uma maneira interessante da gente atualizar nossas crenças. Quando a gente tem muita incerteza, a gente não sabe o que está acontecendo. Repara que eu só precisei da distribuição de probabilidades para fazer a likelihood. Aí eu precisei de entender qual a natureza do evento. Mas eu não saí disso quando eu fiz a minha inicial. Né? Eu estava perdidaço quando eu fiz a minha inicial. Eu dei um chute, parei para pensar, e em cima dos dados fui atualizando a minha ideia. Na aula prática, nós vamos tratar de questões como atualização da inicial, né? Ou seja, pegar a posterior e transformar numa inicial, de fazer cálculo, em vez da simulação da posterior com distribuições. Então, nós vamos tentar, tem mais uma maneira de fazer, que nós não vamos fazer o cálculo, né? Não vamos sair fazendo integral, nem fazendo esse cálculo em cima das densidades, mas nós vamos ver como é que o R faz isso para a gente. Usando as funções do R, você pode fazer isso, usando, por exemplo, distribuições normais, distribuições mais sofisticadas. Também trataremos do uso de cadeia de Markov para obter a posterior. Também vamos discutir isso, que é um assunto que ficou meio... eu disse para vocês que vai acontecer. Lá eu vou mostrar como isso acontece. Vamos seguir agora falando de intervalo de credibilidade, que é como se fosse um intervalo de confiança. Aí depois nós vamos falar ainda nessa introdução, nós vamos falar dessa questão das cadeias de Markov. Testes de hipótese, regressões bayesianas, essas coisas todas. Vamos continuar avançando nessa abordagem bayesiana para fazer as coisas que a gente costuma fazer com a nossa estatística tradicional. Bom, a distribuição posterior, como eu disse, nos oferece a informação necessária para calcular probabilidades a respeito do parâmetro de interesse. A gente tem completa, nós temos uma distribuição inteira dele. Então, a gente pode calcular o que a gente quiser, qualquer coisa que a gente queira. Agora, às vezes, é informação demais isso. Você ter toda essa tabela aqui, eu não botei porque eu acho que eu vou calcular o teto. Você ter toda essa tabela aqui tem informação demais, talvez.
É aquela história, você tem tanta informação que você se perde, né? Você diz, qual é a probabilidade? Eu vou ter que calcular isso aqui, vezes isso, mais isso, vezes isso, mais isso, vezes isso. Nossa, que confusão. Eu queria ter só uma ideia do que vai fazer. Então, às vezes, você quer resumir a distribuição. Isso acontece também quando a gente pegou uma base de dados, antes de falar aqui da questão bayesiana, quando você pega o dado, você também quer resumir aquele dado que você está vendo. E para isso você vai usar média, moda e outras estatísticas que te dão informação. Isso aqui é a mesma coisa, a gente pode fazer esse mesmo exercício, ou seja, saber a distribuição, você tem toda a informação necessária. É aquela história lá do cara que está no balão, pergunta onde é que eu estou? Aí o cara diz, cara, você está na latitude tal, longitude tal, altitude tal. O cara diz, mas você não me ajudou em nada, eu continuo perdidaço. Não, você tem toda a informação necessária, você que não sabe usar. Né? O problema é seu, você tem toda a informação necessária e não sabe utilizar. Então, acontece, às vezes acontece, e aí a gente quer uma informação mais simplificada, né? Em vez de dizer isso, você diz, não, cara, você está aqui, sei lá, tá aqui na quadra tal da asa norte. O cara diz, bom, agora eu sei onde eu estou, mesmo sem ter essa informação toda. Bom, uma maneira de apresentar é com gráficos. Gráficos são uma maneira legal de mostrar distribuições. Assim como na estatística descritiva, é comum apresentar a propriedade dos valores observados, gráfico. Mas, assim como na estatística descritiva, é comum apresentar. Lá a gente também usa gráfico para apresentar. A gente fez isso no primeiro vídeo, né? Usa gráfico, densidade, histograma, nós usamos boxplot, usamos uma opção de coisa para mostrar. Você pode fazer a mesma coisa tendo a distribuição. Mas também pode usar média, mediana, desvio padrão, construir intervalo e fazer essas coisas todas. E na estatística bayesiana é comum apresentar essas propriedades da distribuição posterior, né? Porque a posterior é que interessa, é a que pegou os dados. Apenas tome cuidado de calcular usando a distribuição posterior, porque se você usa a anterior, tudo bem, também funciona, mas é o que vem da tua cabeça, não tem atualização dos dados. Então, cuidado, use a posterior. Bom, eu estou mostrando aqui a distribuição de θ. A única coisa é que no exercício que nós fizemos aqui, como a gente estava fazendo à mão, eu usei o intervalo de 0,1, né? Era 0, 0,1, 0,2. Aqui, eu estou fazendo um intervalo de 0,001 para ficar mais interessante, porque, por exemplo, algumas coisas de mediana e tal, fica muito pequenininho, não é tão bacana. Então, é só para isso, só para deixar mais arrumadinho. Então, aquele mesmo exercício que eu fiz para vocês, que nós fizemos juntos aqui, de atualizar, só que em vez de botar de 0, 0,1 com 11 valores, eu fui dando pulinhos de 0,001, dá um monte de valor no computador. Isso é fácil de fazer. Então, para seguir com o exemplo, será útil trabalhar com mais valores possíveis de θ. Então, eu vou usar o 0 com saltos de 0,01. Já estava aqui, né? Eu nem precisava ter dito porque estava aqui. Mas, às vezes, passo batido. Bom, então, tá de novo. Então, calma. Essa aqui está muito picotadinha. Não, mas porque aqui eu botei bolinha que não botei. Essa aqui não deve ter sido 0,01, não. Não sei se foi 0,1, mas esse gráfico não devia estar aqui, talvez. Por isso que eu botei isso. Quando você faz com 0,01, fica muito mais arrumadinho, né? Fica mais bonitinho, porque tem mais números e tal. É isso que está acontecendo. Bom, a média da posterior, então, qual é o θ? 0,429. Essa é a média da posterior. Então, se você quiser estimar o θ usando a média, 42%, 42,9% de você pegar uma carona boa. Você pode querer usar a mediana em vez da média, então 42,1%. Você pode querer usar a moda. Se você usar a moda, 40%. E daí você vai. O desvio padrão é 0,75. Se você quiser, por exemplo, às vezes as pessoas botam 2 desvio padrão para lá e para cá para dar um intervalo de qual a tua probabilidade de pegar carona. Você bota 2 desvios padrões para lá, para cá ou para lá. A contraparte, depois nós vamos fazer isso tudo, depois. A contraparte do intervalo de confiança para a estimação bayesiana é o intervalo de credibilidade, que pode ser calculado a partir da distribuição posterior. Por exemplo, para construir um intervalo de 95%, procure o quantio 0,025 e 0,975 da distribuição posterior. Então você vai aqui, tem aqui a distribuição posterior, é aquela que nós estávamos discutindo, é o mesmo gráfico,
Só que agora eu marquei, você quer procurar esses caras aqui, onde está esses cortes que fica 2,5% aqui, e 2,5% aqui é mais que 97,5%, na verdade tem 2,5% para cada lado, né? Aqui é menor que 2,5% na hora de botar aqui que eu tinha que ter posto, mas tudo bem. Não ficou legal essas figuras, não sei o que houve na confusão dessas figuras, mas a ideia é essa, você quer que tenha 2,5% aqui e aqui, de modo que fica 97,5% aqui na área, é isso que você quer. O limite inferior, então para esse intervalo aqui no nosso exemplo, de 0,118 a 0,777, ou seja, com 95% de chance, o θ está entre 11,8% e 77,7%. Professor, mas pelo amor de Deus, é muita coisa. Se meu amigo, você só testou uma vez, você só tem um conjunto de observações, né? Também não pede muito da sorte. Se você quiser testar a hipótese, é só calcular a probabilidade usando a distribuição interior. Então, você quer testar θ igual a 0,4 contra θ diferente de 0,4. Está aqui a distribuição posterior. A probabilidade de θ ser igual a 0,4 está aqui, 0,2074. A probabilidade de não ser é só pegar o complementar 0,7926. Então, é muito fácil calcular essas hipóteses. Bom, antes de falar de regressão, vamos conversar aqui a questão dessa simulação de Monte Carlo com cadeia de Markov. Eu não vou entrar na técnica disso, mas é só para você, porque lá quando eu falar de regressão e quando eu usar os pacotes do R, esse conceito vai aparecer. Então vamos pegar a lógica do que está acontecendo. Listar os possíveis valores dos parâmetros foi útil para apresentar os conceitos. Porque nós tínhamos 11 valores. No primeiro nós tínhamos 2 hipóteses, depois nós ficamos com 4 hipóteses, depois nós ficamos com 11 hipóteses. Dá para listar e fazer o exercício que nós fizemos. Mas à medida que você vai tendo muitos valores possíveis para os parâmetros, ou ainda mais difícil, quando você tem muitos parâmetros envolvidos, não vai dando para listar. Essa estratégia da tabelinha que nós fizemos, que eu acho muito boa para passar o conceito, a intuição, não vai dando. Você não vai conseguindo fazer todas essas tabelinhas. O custo computacional disso vai ficando muito alto, fazer todas essas tabelinhas. É nessas horas que você vai usar o MC. Não há espaço no curso para aprofundar nesse tema. Nas aulas práticas falaremos mais sobre o assunto. Quem quiser saber, dá uma olhada aqui. E você olhando aí, você vai aproveitar e ver como é que eu calculei aquela moda, aquela mediana, aquele intervalo de confiança. Como é que você pode... Tudo isso nesse livro, ele aqui nesse site, no que está aí nesse site, ele explica. É mais ou menos as notas de aulas que eu estou usando, só que uma versão mais focada em R, com mais de aplicação mesmo. Então, você pode dar uma olhada lá. Eu só quero que você tenha em mente o seguinte, o princípio do MCMV é o seguinte, Monte Carlo com cadeia de Markov, não sei porque eu botei V aqui de novo, é Monte Carlo Markov Chain, MCMC, esse V aqui está de gaiato, cadeia de Markov, se fosse botar em português seria MCCM, né? Monte Carlo com cadeia de Markov. Mas a ideia isso é bobagem, a ideia é o seguinte, usa a distribuição posterior para sortear valores de θ. Então, você vai sortear valores de θ. Usando aquela distribuição. Usando a distribuição posterior, você sorteia os valores de θ. Isso quer dizer que no lugar de 2 vetores, um para θ e outro para as probabilidades, você vai ter só um vetor com os valores sorteados de θ. Então, você já reduziu um bocado o teu trabalho. Como o sorteio foi usado a distribuição posterior, os valores de θ vão aparecer respeitando essa distribuição, no sentido que valores com mais probabilidade aparecerão mais vezes no vetor de valores sorteados. Então está preservada aquela relação. Se você fizer direitinho, né? Agora você tem que sortear usando a distribuição posterior, senão vai dar tudo errado. Você usa a distribuição posterior e você tem esses valores. Essa é a ideia. Eu já tô indo para o outro tema, mas só para então fechar essa ideia, deixa eu falar um pouco mais. Então você vai fazer desse sorteio usando essas cadeias de Markov. Cadeia de Markov são processos que eles vão pulando de um para outro, né? Tem essa memória daqui você calcula a probabilidade de lá.
Isso é muito usado em econometria, usado em macroeconomia, e claro que eu não vou dar aula de cadeia de Markov aqui. Esse é um assunto que até aqui talvez eu conheça um pouco mais, porque lá com os modelos que eu uso, eu também preciso desse tipo de coisa. Mas tipicamente pensa assim, você tem que dado que você está num ponto, pensar em tempo, né, a probabilidade do que vai acontecer amanhã depende do que aconteceu hoje. E aí você tem uma forma de determinar essa probabilidade. Então, você vai fazendo isso. Você vai pegar a probabilidade de pegar um outro a partir de hoje. E da onde vem essa probabilidade? Da posterior. E aí você tem esse conjunto e fica mais fácil calcular todas essas coisas, porque em vez de fazer a conta, você basta calcular a média, moda, mediana em cima desses vetores que você tem. Então, facilita um bocado o trabalho usar isso. De novo, está fora do escopo do curso essa discussão. Eu só quero que vocês pensem isso. Esses algoritmos que nós vamos usar daqui para frente, eles não fazem essa tabelinha como nós fizemos. Eles não vão trabalhar, eles não vão calcular as coisas em cima dessas tabelinhas. O que eles vão fazer é sortear valores de θ, usando a distribuição posterior. E com esse vetor de valores sorteado é que eles vão calcular qualquer coisa, informação dessas que a gente queira saber. Então, no próximo, já estou falando de regressão. Então, eu paro aqui para começar a regressão no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês.